Fala pessoal, vamos agora corrigir o terceiro simulado gratuito que ocorreu no dia 6 de julho de 2005. Tá? Este simulado foi focado para o cargo de professor do estado da Paraíba. Vamos às questões agora. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Peço aí, o canal é pequeno, peço aí que me siga no Instagram, vá no meu canal aqui, ó, dê like nos vídeos, comente, tá? Assim faz com que o algoritmo entenda, o YouTube entenda e entregue este conteúdo para mais gente, tá bom, gente? Vamos lá. Primeira questão do simulado diz assim: uma pequena produtora de barra de chocolate recebeu uma encomenda de 40 barras de chocolate ao leite e 48 barras de chocolate amargo. Essa encomenda será enviada em cestinhas que deve conter a mesma quantidade de chocolates e de mesmo tipo, isto é, não tem nenhuma cesta que possua chocolate amargo e ao leite. Logo, a encomenda foi enviada em. Então preste atenção aqui. Nós temos 40 barras de chocolate ao leite e 48 barras de chocolate amargo. Tranquilo aí? Bom, eu vou dividir as 40 barras de chocolate ao leite em cestinhas e 48 barras de chocolate amargo também em cestinhas, certo? Essa cesta aqui deve conter a mesma quantidade de chocolate, então, cada cesta deve conter a mesma quantidade de chocolate e de mesmo tipo. Bom, então aqui a gente vai pensar o seguinte: eu vou dividir essa quantidade de 40 e 48 por um certo valor. E qual é esse valor? É um valor que divida tanto 40 quanto 48. Ou seja, eu vou dividir pelo máximo divisor comum de 40 e 48. Então vamos lá, vou fazer pelo algoritmo de Euclides, tá? Ó, aquele joguinho da velha. Então eu coloco aqui o maior e coloco ao lado o menor. Então faça a divisão, chamada de divisões sucessivas. 48 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 40 dá 40, para 48, 8. Pego esse resto, jogo aqui ao lado, ó, que é para fazer a próxima divisão. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Opa, chegou no resto zero. Então, na linha do meio, qual foi o último número? 8. Ou seja, o máximo divisor comum de 40 e 48 é 8, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Preste atenção aqui, ó. São 40 barras de chocolate ao leite. Bom, eu vou dividir essas 40 barras com 8 barras para determinar o número de cestas. Então aqui, qual é o número de cestas? Número de cestas referente às barras de chocolate ao leite vai ser 40, né? 40 dividido por 8, ou seja, 5 cestinhas. Então, dos chocolates ao leite, eu vou formar 5 cestinhas. Bom, mas também tem chocolates amargos, que são 48. Então, 48 barras de chocolate amargo. Ó, eu vou dividir essas 48 barras pegando 8 barras, tá? Para formar a cesta. Então, o número de cestas contendo as barras de chocolate amargo vai ser 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 dá 6. 6 cestinhas. Então, 40 barras de chocolate ao leite, eu confecciono, aí eu formo 5 cestinhas. 48 barras de chocolate amargo, eu formo 6 cestinhas. Então, ao todo, eu formarei quantas cestinhas? Só somar, ó. 5 mais 6, 11 cestinhas.
Bom, e essas cestinhas, elas contêm apenas ou chocolate ao leite ou chocolate amargo. Nunca vai tá misturado os dois tipos de chocolate na mesma cesta, tá? E com isso, o gabarito aqui, ó, letra A. Então, gente, a maioria das questões deste simulado são questões da IDECAM cobradas de um mês para cá, tá? São bem recentes. Vamos agora para a questão 2. Diz assim: durante uma operação de melhoria na infraestrutura de uma escola, foi solicitada a construção de uma nova área de descanso para os professores do dia. Um pedreiro foi contratado para executar a obra e, após a vistoria do local, ele estimou que levaria 100 dias corridos para concluir o serviço. Se ele iniciar o trabalho em uma quinta-feira, em que dia da semana o serviço será finalizado? Presta atenção nessa questão, tá? Essa questão não foi da IDECAM, mas eu trouxe ela porque ela trata do tópico chamado calendários, que é bem recorrente na prova aí da IDECAM. Vamos lá. Ele iniciou o serviço numa quinta-feira. Então, o serviço teve início na quinta-feira. Na quinta-feira. E esse serviço vai durar quantos dias? Vai durar 100 dias. Presta atenção aqui a jogada. Ora, se ele começou o serviço numa quinta, você deve avançar quantos dias? Você deve avançar quantos dias? 100 ou 99? Ora, se começou na quinta, você vai avançar, para terminar o período de 100 dias, você vai avançar 99 dias. Lembra aí, ó, pessoal que estudou comigo, que na questão de calendário você vai contar o dia, a quantidade de dias que você vai avançar ou a quantidade de dias que você vai recuar. Então não vai contar com a quinta-feira não, tá, gente? Você vai avançar. A partir da quinta-feira, que é o início da obra, você vai avançar 99 dias. E com isso você chega ao término, né, ó? Ao término da obra. E esse término vai coincidir com qual dia da semana? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 99, vai dividir por 7, ó, 9 por 7 dá 1, 1 vezes 7, 7 para 9, 2, chama o 9, faz 29, 29 dividido por 7 dá 4, 4 vezes 7, 28 para 29, 1. Ou seja, esse serviço vai demorar 14 semanas completas e mais, quem é o resto aqui, não é um? E mais um dia. Esse gente, é o trunfo aqui para você responder a questão. Você vai ter que avançar quantos dias a mais? Porque é o resto. Ora, se eu estou na quinta-feira e vou avançar apenas um dia, isso quer dizer que o término da obra vai ser numa sexta-feira. Sexta-feira. Com isso, a gente encontra como gabarito da questão 2 a letra D. Tranquilo? Então trouxe essa questão porque ela é uma casca de banana. O que é que a maioria vai fazer? A maioria vai fazer o seguinte: iniciou numa quinta e vai querer avançar 100. Não, gente. Se eu comecei numa quinta e for avançar 100, a obra vai durar 101 dias. E não é isso que a questão diz. A questão diz que essa obra vai demorar 100 dias. Se começou numa quinta, você vai ter que avançar 99 dias. Tranquilo aí, ó? Então fique atento a esse detalhe, tá? Vamos para a questão 3. Leonardo comprou uma moto nova e sempre aos finais de semana viaja para a casa de sua namorada. Na ida,
deslocando-se a uma velocidade média de 80 km por hora, ou seja, a cada hora ele anda 80 km, chega na casa de sua namorada em 3 horas e 15 minutos. Porém, na volta, então veja aqui, ó, tem um percurso de ida e o percurso de volta. Na volta, ele viajou com a velocidade média de 100 km por hora. Gente, vamos pensar. Se ele foi, preste atenção, se ele foi para casa da namorada com a velocidade de 80 km por hora e ele gastou um tempo de 3 horas e 15 minutos, na volta ele aumentou a velocidade, que era 80 km por hora, agora passou a ser quanto? Passou a ser 100. Então, se ele aumenta a velocidade, o que é que acontece com o tempo? Diminui. Então, a gente aqui, ó, a gente está diante de uma regra de 3 simples inversa, tá? Mas o que é que a questão pede? Qual é o comando da questão? O que implica numa redução de quanto tempo? Então, vamos lá. Na ida, ó, quais são as grandezas que nós temos aqui, ó? A velocidade dele foi dada em quilômetros por hora. Na ida foi de quanto essa velocidade? Foi de 80, né? Ó, na ida foi de 80 km por hora. Bom, ele gastou um tempo. Esse tempo aqui, ó, 3 horas e 15 minutos. A dica que eu dou é transforme logo para minutos, fica tudo fácil. 3 horas. Cada hora 60. 3 vezes 60, 180. Mais 15, 195. Então ele gastou em minutos 195 minutos, certo? Agora, isso aqui, ó, isso aqui foi a ida. A ida. Vamos fazer agora a interpretação da volta, tá? Na volta, ele veio com que velocidade? Veio com 100. 100 km por hora. E ele gastou quanto tempo? Não sei, vou chamar de quem? De X. A pergunta aqui, gente, ó, você deve saber qual é a relação entre essas grandezas. É uma relação de grandezas diretamente proporcionais ou de inversamente? Vamos lá. Se aumentar a velocidade diminui o tempo, então eu estou diante de uma grandeza inversamente proporcional. E como seria diretamente? Se eu aumentasse a velocidade e aumentasse o tempo, que não é o caso, né? Ó, se eu aumento a velocidade é porque eu vou diminuir o tempo, certo? Então, grandeza inversamente proporcional. E aí, como é que faz para responder questões de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais? Você multiplica os elementos na mesma linha. Ou seja, 80 vezes 195 é igual a 100 vezes x. Então vamos lá. 100 vezes x igual a 80 vezes 195. Professor, e se fosse inversamente? Você ia multiplicar cruzado. Seria 80 vezes x, 100 vezes 195. Tranquilo? Como aqui é grandeza inversamente, você multiplica os números ou os fatores que estão na mesma linha, tá? Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. 100 vezes x igual a 80 vezes 195. Vamos isolar x? X é igual, ó, não vou fazer nenhuma multiplicação por enquanto. 80 vezes 195 dividido por 100. Bom, sabe por que eu não fiz nenhuma multiplicação? Porque eu vou primeiro simplificar. E a dica é simplifique, tá? Simplifique. Porque se você simplificar, trabalha com números menores e a chance de errar diminui. Então, nós tínhamos ali, presta atenção, nós tínhamos 80 vezes 195 dividido por 100. Cancelei um zero do 80 com um zero do 100. Ficou quanto? 8 vezes 195 dividido por 10. Mas 8 dá para simplificar por 10. Né? 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Então, organizando aqui, ó, nós temos 4 vezes 195 dividido por quanto? Dividido por 5.
Tranquilo aí? Bom, qual a maneira de você resolver? Multiplica 4 vezes 195, vai dar um valor e divide por 5. Mas, se você for ficar atento, ó, a esse detalhe aqui, é melhor você dividir 195 por 5 logo. Vamos ver, ó. 195 dividido por 5 vai dar 19 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15 para 19, 4. Chama o 5. Fica 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Ou seja, isso aqui é 4 vezes 39. Bom, agora você multiplica por 4 aqui, ó. 4 vezes 9, 36. Deixa o 6 e sobe 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Ou seja, na volta, esse cara aqui, ó, Leonardo, vai demorar 156 minutos. Isso é a volta, tá? Mas o comando da questão é, quando ele voltou com essa velocidade de 100 km por hora, implicou uma redução de quanto tempo? Ou seja, ele quer a redução do tempo de ida e de volta. Qual foi essa redução? Então, a redução você encontra fazendo isso, ó. O tempo de ida, quanto foi? 195 minutos, menos o tempo de volta, 156. Fazendo aqui essa conta, ó, 195 menos 156, a gente obtém 6 para 15, 9, vai 1 aqui para baixo. 1 mais 5, 6, 6 para 9, 3, 1 para 1, nada. Ou seja, foi uma redução de 39. Opa, 39 aqui. Ó. Vou pagar aqui esse 36. 39 minutos. E este valor aqui de 39 a gente encontra na alternativa C. Então, questão da IDECAM, tá, gente? Questão bem recente. Quando eu digo recente, é de um mês para cá. Acho que não chega nem um mês aqui, uns 15 dias no máximo, essa questão aí, tá bom? Então, ó, primeira, IDECAM. Essa foi da IDECAM. Tá? Tudo agora de um mês para cá. A segunda, não. A terceira, a terceira foi da IDECAM também. É bom que vocês já ficam orientados do que ela está cobrando, tá? Vamos ver a questão 4. Também da IDECAM, tá? Questão 4, também da IDECAM. Agora, tudo recente. Vamos lá, vou trocar aqui a cor. Diz o seguinte. Considere as seguintes proposições. Foram dadas 4 proposições. Logo, com essas premissas, podemos afirmar que nós estamos diante, gente, ó, de 4 premissas e eu quero concluir. Que tópico é esse? Lógica de argumentação ou argumentação lógica. Tá lá no curso, tá? Tem um módulo só ensinando isso aqui. Bom, então vamos lá. Primeira premissa. Como ele não falou nada das premissas, a gente pressupõe sempre a gente pressupõe que todas elas partem de valores lógicos verdadeiros, tá? Então não vou nem olhar para ela por enquanto. Já sei que todo mundo aqui, ó, todas as premissas são verdadeiras. A não ser que na questão diga, considere que a premissa 1 e 3 sejam falsas. Se ele não falar nada, se a questão não disser nada em relação às premissas, você deve, é isso mesmo, deve considerar todas as premissas verdadeiras. Bom, a primeira premissa, nós temos aqui, ó, se Ângela estuda para concurso, então ela será aprovada. Nós estamos diante de uma proposição condicional. Olha aqui o centão. Então eu vou olhar, eu vou mudar a cor aqui porque eu gosto de analisar com vermelho, tá? Então, ó, eu estou diante de uma premissa aqui, ó, composta, é uma condicional. Se
Ângela estuda para concurso, então ela será aprovada. Presta atenção. Bom, eu sei que isso aqui é verdade. Segunda premissa diz, Ângela não foi aprovada. Opa, gente, isso aqui é uma proposição simples. Proposição simples em lógica de argumentação, isso aqui é uma conclusão, tá? Então vamos logo retirar as conclusões. Conclusões. A primeira conclusão que a gente tira é que a simples, tá? Ângela não foi aprovada. Isso aqui é verdadeiro. Não foi aprovada. Correto? Bom, com isso você já elimina a letra E. Está dizendo que Ângela foi aprovada. Não, Ângela não foi aprovada. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Já que eu sei que a premissa 2 é verdadeira e a premissa 1 tem a ver com a premissa 2, ó, tá dizendo, preste atenção aqui, ó. Aqui é o antecedente. Aqui é o antecedente da premissa 1. Isso aqui é o consequente. Lembra disso? Bom, se Ângela não foi aprovada é verdadeiro, esse consequente da premissa 1, ela será aprovada. Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, gente. É falso. Ela não foi aprovada. Se ela não foi aprovada é verdadeiro, dizer que ela foi aprovada é falso. Ó, eu estou aqui na premissa 1 diante de uma condicional onde o resultado aqui é verdadeiro e a segunda parte, que é o consequente, é falso. Bom, aqui, ou seja, o antecedente não pode ser V. Por quê? Se for V, fica Vera Fischer. E Vera Fischer é falso. Contradiz a minha hipótese que todas as premissas são verdadeiras, tá? Então isso aqui não pode ser verdadeiro de jeito algum, tá? Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, qual é a conclusão? Ó, Ângela estuda para concurso é falso. A conclusão é que Ângela não estuda para concurso. As conclusões, gente, são todas verdadeiras, tá? Ó, são verdadeiras. Fica a dica aí, tá? Então a conclusão é que Ângela não estuda para concurso. Estou fazendo aqui passo a passo, tá? Não só para meus alunos. Meus alunos já sabem disso aqui. Estou fazendo para o público, tá? Falar em público, gente, não custa nada demais, ó. Dá o like aí, comentar. Professor, eu gostei da correção do simulado. Comente, dê o like, porque assim você ajuda o canal a crescer. Tá? Quanto mais o canal cresce, eu vou produzindo mais vídeo e vou jogando aí para vocês, tá? Bom, já temos duas conclusões. Nós já sabemos que ela não foi aprovada e que ela não estudou para o concurso. Bom, com isso eu já marco o gabarito. Presta atenção na letra C, ó. Esta conclusão que Ângela não estudou para o concurso já está na letra C, ó, que é o gabarito. Então podemos afirmar que Ângela não estudou para o concurso. Perfeito. Ela não estuda não, gente. Mas vamos lá, seguir. Terceira premissa, nós estamos diante de uma condicional, se então. Se Ângelo, agora é um homem, tá? Se Ângelo estuda para o concurso, então ele ajuda a Ângela a estudar. Isso aqui é uma premissa composta. Veja que a premissa 4, como a premissa 2, são simples. Se elas são simples, e eu já disse, eu já coloquei como hipótese que ela era verdadeira, então ela é uma conclusão, tá? Então, Ângelo estudou, correto? Ó, ele estudou para o concurso. Isso aqui é verdadeiro. Para o concurso, certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa proposição que é verdadeira e vou analisar a 3.
A 3 diz assim, se Ângelo estuda para o concurso, opa, aqui é verdadeiro. Né? Se Ângelo estuda para o concurso, é verdadeiro. Correto? Tranquilo? Bom, se Ângelo estuda para o concurso, presta atenção. Eu estou diante na premissa 3 de uma condicional, em que o resultado é verdadeiro. A primeira premissa, que é o antecedente, é verdadeiro. Gente, eu faço a pergunta. A segunda premissa pode ser falsa? Será que ela pode ser falsa? Vera Fischer é falso. Opa, não, professor, ela não pode ser falsa. Ela tem que ser o quê aqui? Ela tem que ser verdadeira. Bom, se ela tem que ser verdadeira, então isso aqui é verdade. Se isso é verdade, qual é a conclusão? Que Ângelo está falando dele, né? Ó, Ângelo ajudou, ou ajuda, né? Ajuda Ângela a estudar. Pronto. Nós tiramos aqui, ó, 4 conclusões. Todas elas são verdadeiras. Bom, de acordo com as conclusões, você vem agora para as alternativas e vai analisar. Letra A. Ângelo não estudou? Não, está errado. Ele estudou para o concurso. Então aqui não vou nem olhar mais o restante. B. Ângela estudou para o concurso sozinha? Não. Ela não estudou para o concurso. D. Ângelo e Ângela estudaram para o concurso? Ângelo estudou. Ângela não. Ó, Ângelo estudou. Ângela não. Então aqui está falso. Mais uma vez aí comprovando que o gabarito da questão 4 é letra C. Espere, tá? Espere uma questãozinha dessa aqui, ó, de lógica de argumentação na prova de vocês, tá? Vamos agora para a questão de número 5. Essa questão de número 5 também foi da IDECAM desses últimos dias, tá? Foi da IDECAM desses últimos dias. Diz assim: considere a sequência lógica dada por, vamos lá, 2, 6, 12, 30, 20, né? 20, só apagar aqui. 20, 30, 42 e por aí vai. Tá? Mantendo-se o padrão, afirma-se que o 30º termo, opa, eu quero o 30º termo desta sequência lógica. Então, o problema aqui é você descobrir o padrão. Bom, a gente vai querer fazer assim, ó, de 2 para 4, de 2 para 6, 4, de 6 para 12, 6, de 12 para 20, 8, de 20 para 30, 10, de 30 para 42, 12. E assim você vai, veja que a cada pulo você vai adicionando 2 unidades a mais que o pulo anterior. Bom, vai chegar no 30º termo? Vai trabalhar muito, mas vai chegar. É um caminho? É, mas não é o caminho mais confortável não, tá, gente? Existe outro caminho mais confortável aqui. Mas para quem não viu o outro caminho, esse aqui, ó, você vai fazer por ele, porém vai gastar um tempo grande, mas vai gabaritar. Certo? Vamos prestar atenção. Você concorda que aqui é o primeiro termo da sequência? O 6 é o segundo termo da sequência. 12 é o terceiro termo da sequência. 20 é o quarto termo da sequência. 30 é o quinto termo da sequência. 42 é o sexto termo da sequência. Bom, o que é que esses termos têm a ver com a posição deles? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Primeiro termo não foi 2, segundo termo não foi 6, terceiro termo 12, quarto termo 20, quinto termo 30, sexto termo 42. Opa, tem alguma coisa aqui
que dá para a gente perceber. Ó, primeiro termo, 1 vezes, quem é a posição seguinte? 2. 1 vezes 2 deu 2. Ó, tá lá, ó, o 2. Segundo termo, que posição é essa? Né? A segunda posição vezes a posição seguinte, que é a terceira. 2 vezes 3, 6. Opa, tá lá. Terceira posição foi o 12. Como é que eu chego no 12? Eu pego a posição que é 3 vezes a posição seguinte, que é 4. A quarta posição. 3 vezes 4, 12. Ó, tá aqui. Aqui, 20 ocupa a quarta posição. Então, você vai pegar o número da posição, que é 4, vezes a posição posterior, que é a quinta. 5 vezes 4, 20. E 20 está aqui, ó. Quinta posição é o número 30. Você vai pegar essa posição, que é a posição 5, vezes a posição posterior, que é 6. 5 vezes 6, 30. Está aqui. O número da sexta posição vai ser 6, que é o número da posição, vezes a posição seguinte, que é a 7. 6 vezes 7, 42. Pronto. Já encontramos o padrão. Qual é o padrão? Para encontrar o número daquela posição, ó, para encontrar o número daquela posição, aqui na questão é a 30ª posição, basta pegar o número da posição e multiplicar pela posição posterior. 30 vezes 31. 30 vezes 31, ó. 30 vezes 31, esqueça esse zero, depois a gente coloca. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. E coloca o zero. Dá 930. Então, o termo da 30ª posição é o número 930. E este valor a gente encontra na alternativa D. Certo, gente? Mas assim, ó, outra dica. Vá para a prova dominando a sequência de Fibonacci e sequência de números triangulares, tá? Isso aqui já dou essa dica, tá bom, gente? Vamos para a questão de número 6. Questão também da banca IDECAM. Bem recente, hein? Bem recente. Diz assim: vamos ler a questão e vamos ver qual o tópico da questão, tá? Diz o seguinte: os 3 filhos do senhor Alcântara vão receber 20 mensagens de WhatsApp para decifrarem um código de um jogo de enigmas. Para que haja possibilidade do enigma, todos os filhos, ou seja, os 3, devem receber pelo menos 2 mensagens. Opa, aqui já deu uma restrição, né? Dessa forma, o número de possibilidades de recebimento dessas mensagens é de. Vamos lá? Que tópico de raciocínio lógico está sendo cobrado nesta questão aqui? Tá? Essa questão aqui, gente, ela é de combinação, é de análise combinatória, tá? É de análise combinatória. Análise combinatória. E você pode responder por combinação completa, ou você pode resolver a questão por permutação com elementos repetidos. Então, você tem 2 maneiras de você resolver. Ou resolve com combinação completa, ou com permutação com elementos repetidos. Então, você que escolhe aí como resolver. Certo? Então, vamos entender. Senhor Alcântara tem 3 filhos. Ele vai distribuir
as 20 mensagens para os 3 filhos decifrarem um enigma de um jogo, né? Bom, mas tem uma restrição. Todos os filhos devem receber pelo menos 2 mensagens. Então, eu vou chamar aqui, ó, de filho A, primeiro, filho B, o segundo, e filho C, o terceiro. Então, A mais B mais C igual. Se eu somar, preste atenção, a quantidade de mensagem do filho A com a quantidade de mensagem com o filho B com a quantidade de mensagem com o filho C, isso aqui totaliza quanto? 20 mensagens. A princípio, nós temos isso. Certo? Não mexi ainda com a restrição, não, tá? A princípio, nós temos a quantidade de mensagens do filho A, mais a quantidade de mensagens do filho B, mais a quantidade de mensagens que o filho C recebeu. O total disso aqui é 20 mensagens. Certo? Então, nós estamos aqui diante de uma equação com 3 incógnitas e eu quero resolver essa equação. Bom, a pergunta é, vamos logo fazer a restrição para a gente analisar o que realmente importa para a gente levar para a combinação completa ou para permutação com elementos repetidos, tá bom? Então preste atenção. Aqui está dizendo que pelo menos todos os filhos devem receber 2 mensagens. Então vamos supor aqui, ó, o A ele deve receber no mínimo 2, o B também no mínimo 2 e o C também no mínimo 2. Bom, quando o A recebe 2, B recebe 2 e C recebe 2, eu já tiro quantas mensagens aí para distribuir com eles depois? Eu tiro 6 mensagens. Então isso aqui vai se transformar em outra equação. Vou fazer uma mudança de variável, tá? Vou chamar aqui, ó, de x1 mais x2 mais x3. Isso vai ser igual a quantas mensagens agora? Não tinha 20? Mas cada um recebeu 2, então 20 menos 2 menos 2 menos 2, 20 menos 6, 14. Ó, presta atenção. x1 é o número de mensagens que o filho A vai receber, depois que a gente já resolveu aquela restrição. X2 é o número de mensagem que o filho B vai receber para decifrar o enigma. X3 é o número de mensagem que o filho C vai receber depois da restrição. Bom, então presta atenção. Aqui é que mora a interpretação para você montar a solução, tá? Não no 20, aqui. Presta atenção comigo. Por que combinação completa? Bom, não sobraram 14 mensagens? Eu posso pegar essas 14 e colocar só para o filho A decifrar os enigmas? Sim, não tem nenhum problema. Porque eu já resolvi aquela restrição. Posso pegar essas 14 e jogar só para o filho B resolver o enigma, decifrar o enigma? Sim. Como eu posso pegar as 14 restantes e botar todas elas para o filho C, ou o filho C, né? Decifrar. Então veja que aqui eu posso repetir. Eu posso colocar as 14 para um filho só, posso distribuir as 14 entre eles. Então, ó, vou fazer por primeira maneira, eu vou fazer por combinação completa ou combinação com repetição, tá? Então preste atenção, nós estamos aqui diante de uma equação. Essa equação tem quantas incógnitas? Não tem 3? Então isso aqui vai ser uma combinação com repetição de 3 incógnitas que totalizam quanto? Totalizam 14. Bom, já descobri que é uma combinação com repetição de 3 incógnitas que totalizam 14. Por quê? Porque são 14 mensagens que eu vou distribuir. Preste atenção. Quando você tem, eu vou escrever aqui, depois talvez eu apague, tá? Quando você tem assim, ó, uma combinação com repetição de n tomados P a P,
essa combinação com repetição, ela se transforma numa combinação simples, onde esse número aqui de baixo, que é o maior, vai ser n, vai ser mais esse de cima, ó, n mais p menos 1, sempre, n mais p menos 1, e o de cima você conserva, tá? Vou pegar essa dica aqui, ó, e trazer para cá. Então aqui vai ser uma combinação de quem? De 3 mais 14, 3 mais 14 menos 1, e esse de cima repete. Então nós estamos diante de uma combinação simples, 3 mais 14 dá 17, menos 1, 16. Uma combinação simples de 16 tomado 14 elementos. Bom, aqui você pode fazer, sim, vai dar uma trabalheira, porque aqui você tem um número alto, 14. Então, o que eu faço? Geralmente, quando eu pego uma combinação e eu vejo que vai dar trabalho, eu vou resolver essa combinação pela combinação complementar, que vai dar o mesmo resultado. Então, o de baixo é o mesmo, só que o de cima, ó, você subtrai. O de baixo menos de cima. Então, 16 menos 14 dá 2. Olha como ficou mais fácil. Então, combinação de 16 tomado a 14 é a mesma coisa de combinação de 16, escolhe 2. É a mesma coisa. E fica fácil, ó. Traço embaixo, 2 vezes 1, em cima, 16 vezes 15. Isso aqui eu já ensinei no curso, tá? Então, vamos lá. Divide 16 por 2 dá 8. 8 vezes 15 dá 120. Então, de quantas maneiras esses filhos podem receber essas mensagens? De 120 maneiras. E a gente encontra como gabarito, letra A. Gente, a banca IDECAN não costuma cobrar essa ferramenta aqui, chamada de combinação completa, tá? Ela não costuma. Eu já garimpei aí as questões de 2000 e alguma coisinha, 2000 e pouco, para cá não encontrei, só encontrei uma que você poderia fazer ou não por combinação completa. Tá lá no meu curso ela, mas nenhuma outra. Então isso aqui ela está inovando, tá? Sinal que ela vai cobrar mais vezes, tá? Bom, essa foi a primeira maneira. A segunda maneira, eu vou mudar até de cor, tá? A segunda maneira, a gente vai fazer por permutação com elementos repetidos. Então vamos lá. Segunda maneira, você vai fazer a mesma análise do início. A mesma análise do início. Você vai fazer o filho A mais o filho B mais o filho C. Essa aqui é a quantidade de mensagens que eles vão receber, dá 20. Você vai descontar 2 mensagens do filho A, 2 mensagens do filho B, 2 mensagens do filho C, e vai cair nisso aqui, ó. Não tem para onde correr. Ou primeira maneira ou segunda vai ter que cair aqui, tá? Presta atenção aqui. Presta atenção. Eu vou distribuir quantas mensagens? 14. Para quantos filhos? Para 3. Preste atenção. Ó, não vai dar para a gente analisar aqui embaixo. Eu vou fazer aqui em cima. Vou botar o asterisco e vou trazer aqui para cima. Presta atenção. Eu vou distribuir 14 mensagens para os 3 filhos. O primeiro filho pode receber 6 mensagens? Pode ou não? Pode. Cada mensagem eu vou chamar de pontinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais. O segundo filho pode receber 5 mensagens? Pode. 1, 2, 3, 4, 5. Mais. Faltam quantos para 14? 6 mais 5, 11. Para 14, 3. Então aqui são mensagens do filho A, mensagem do filho B, mensagem do filho C, já tirada a restrição, tá? Já eliminada a restrição. Bom, isso aqui é uma organização. Pode ter outra organização? Pode. Pode ter várias organizações. Vamos lá. Vamos supor que o filho A recebeu 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais o filho B também recebeu 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais quantas faltam para 14? 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, 5
para o filho A, 5 para o filho B, 4 para o filho C, totalizando 14. Então aqui é outra configuração. Vamos lá, vamos fazer outra configuração. Bom, o filho A recebeu uma, mais o filho B, ele pode receber quantas? Pode receber 12? Será que pode receber 12? Ó, pode. Ele pode receber até as 14. Se ele receber as 14, o filho A e o filho C não recebem nenhuma, tá? Ó, vamos botar 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais, quantas mensagens sobraram para o filho C? Uma. Bom, tem outra configuração aqui ainda. Eu posso fazer o seguinte. O filho A recebeu as 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode? Sim. Mas o filho B recebeu? Não. Não boto nenhuma. Mas o filho C recebeu? Não. Aqui, ó, filho A, filho B não recebeu nada, filho C não recebeu nada, tá? Outra configuração. Eu posso colocar as 14 só para o B. Então, o filho A não recebeu nada, ó. O filho A não recebeu nada. O filho B recebeu as 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E o filho C não recebe nada. Bom, o que é que a gente observa aqui? A gente observa aqui, em qualquer dessas configurações, deve haver 14 pontinhos, que cada pontinho corresponde às mensagens, e deve haver 2 mais, certo? Ó, todas as configurações têm 14 pontinhos e 2 sinais de mais. Então aqui eu posso brincar com esses pontinhos e com esses sinais de mais de qualquer maneira que eu quiser. Então aqui eu estou diante de uma permutação de quantos elementos? São 14 pontinhos e 2 mais, 16 elementos, dos quais 14 são repetidos, são 14 pontinhos e 2 mais. Pronto. Estou fazendo a questão através de permutação com elementos repetidos. Como é que a gente faz isso aqui, gente? Eu ensinei lá no curso. Vai ser fatorial de 16 sobre o fatorial de cada uma dessas quantidades repetidas. Fatorial de 14 vezes fatorial de 2. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá? Eu vou desenvolver fatorial de 16 até chegar no fatorial de 14, que é para a gente cancelar, tá? Fatorial de 16 é 16 vezes 15 vezes 14 e eu cravo aqui o fatorial. Aqui embaixo tem 14 fatorial, ou fatorial de 14, vezes. Quem é o fatorial de 2? Não é 2 vezes 1? É, mas 2 vezes 1 é 2. Observe aí, meu povo, que eu tenho 14 fatorial em cima, 14 fatorial embaixo, cancela. Então, o que foi que sobrou para a gente? Sobrou o seguinte, ó, 16 vezes 15 dividido por 2. 16 vezes 15 dividido por 2 está aqui, ó. Então, aqui eu posso cancelar, ou dividir, né? 16 por 2, que dá 8. 8 vezes 15 dá 120. Então, veja que tem que dar o mesmo gabarito. Só que a primeira maneira que eu resolvi foi usando combinação completa, ou chamada de combinação com repetição. Para quem entende já isso aqui, fica mais fácil, porque isso aqui, gente, ó, isso aqui eu quero, ó, presta atenção, quando eu chego diante de uma equação nesse estilo aqui, ó, eu quero, vou até escrever aqui, ó, isso quer dizer, eu quero o número de soluções inteiras não negativas da equação.
Por que soluções inteiras não negativas? Se eu digo só que são soluções inteiras não negativas, pode ser o zero ou qualquer outro número inteiro positivo. Perfeito? Então, ó, se você se depara com uma equação desse tipo aqui, ó, uma equação onde pede o número de soluções inteiras não negativas, pode usar a combinação com repetição, que você vai gabaritar rapidinho, tá? Se você não viu isso, você vai fazer isso aqui, ó, pontinhos e bolinhas. As bolinhas é o total e os pontinhos e os mais aqui, ó, porque eu quero 3 filhos, né? O primeiro filho, mais o segundo, mais o terceiro. Então, eu tenho 2 mais aqui, tá? Então, os pontinhos significa as mensagens, as 14, e esses 2 mais porque eu vou dividir para o filho A mais o filho B mais o filho C. Tranquilo? Então, você vai observar aí um dos dois e você fica mais à vontade aí com o que você achar melhor, tá? A dica é, a IDECAN não cobrou até hoje esse tipo de problema. O entendimento, sim, permutação com elementos repetidos, todo mundo sabe. Mas para entender e chegar lá, você tem que fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Uma equação onde tem 3 variáveis, A ou x1, x2, x3, né? Igual a 14. Então você vai somar x1 mais x2 mais x3 igual a 14. Professor, e se fosse 5 variáveis? X1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 14. Como é que eu montaria a combinação com repetição? Quantas variáveis não são 5? Então seria combinação com repetição de 5 para 14. Tá? Aí você faria combinação de 5 mais 14 menos 1, tomado 14. Então aqui vai ser combinação 5 mais 14, 19, menos 1, 18, para escolher 14. Mas aqui seria melhor fazer assim, ó, combinação de 18 escolhe 4, porque 18 menos 14 dá 4. Tá bom, gente? Então isso aqui eu vou tirar, para não confundir vocês, já que vai ficar gravado. Tá? Eu vou tirar só a título de informação. Veja que eu demorei mais tempo nesta questão porque eu estava ensinando e não estava só resolvendo. Se eu fosse só resolver a questão, faria rapidinho. Mas eu estou ensinando como é que se deve interpretar. Tá? E esse é o meu diferencial. Eu só não resolvo, eu ensino como resolver. Tá bom, gente? Então, peço a vocês novamente, dê o like, compartilhe, comente, para fazer com que o YouTube saiba que esse vídeo aqui é relevante e ele entregue a mais gente, tá bom? E assim o canal vai crescer. Vamos agora para a questão de número 7. A sétima questão, essa daqui também é da IDECAN, tá? Eu fiz questão de trazer questões da IDECAN. O que eu pude trazer, eu trouxe para cá, tá? Diz o seguinte: Alberto produz salada de frutas para vender na pracinha da cidade. Para produzir as saladas, utilizou-se de uma quantia que tinha separado do lucro do dia anterior. A gente não sabe essa quantia. Ao chegar no mercantil, gastou 150 em frutas. Do valor restante, 20% foram investidos em leite condensado e creme de leite. Ademais, gastou 120 com descartáveis e combustível, restando ainda 20% do valor inicial. Foi o que restou. Que era de quanto? Ou seja, ele está pedindo aqui o valor inicial. Gente, vamos lembrar. Deu uma quantidade de etapas, não deu o valor final, deu o valor não deu o valor inicial, deu o valor final e pede o inicial. Que tópico é esse? Princípio da regressão ou reversão. Tá lá no curso, tá? Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Quanto é que Alberto tem inicialmente? Não sei. Vou chamar aqui de X. Vou fazer esse fluxograma, tá? E vou levar sempre para a etapa seguinte o que sobra. Vamos lá, repita comigo. Eu levo para a etapa seguinte o que sobra. Eu levo para a etapa seguinte o que sobra.
correto? Ao chegar no mercantil, gastou 150. Então, o que é que ele leva? Ele leva o que ele tinha menos 150. Se ele gastou, ele tirou. Então, quando ele tinha X e tirou 150, ficou com um certo valor que não me interessa por enquanto. Esse valor, por enquanto, não me interessa. O que interessa é o entendimento. Eu vou levar o que resta, que sobra, para a próxima etapa. Bom, chegando neste valor, do valor restante, 20% foram investidos em leite condensado e creme de leite. Ele gastou quanto? Ele gastou 20%. Ora, se ele gastou 20%, qual é a porcentagem que ele leva para a etapa seguinte? Isso, ele leva 80%. Ele leva 80% do que tinha antes. Bom, lá no meu aulão, lá no meu curso, eu ensino como é que faz esse tipo de problema com porcentagem. Então vamos lá. No cantinho aqui você faz 80%, vai transformar em fração, tá? 80% é 80 sobre 100, que você pode cancelar os dois zeros, ó. Fica 8 sobre 10, que você simplifica por 2 aqui, ó. Então, 80% é 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, 80 por 5 nada mais é do que 4 quintos. Então, ele vai levar 4 quintos do que ele tinha antes. Quando ele leva 4 quintos do que ele tinha antes, ele obtém esse valor aqui, ó. Correto? Bom, vamos lá, vamos seguir. Ademais, gastou 120 com descartáveis e combustível. Ele tinha esse valor e gastou 120, ou seja, ele vai retirar 120. Quando ele tem esse valor e retira 120, ele fica com esse valor aqui, ó. Vamos ver com quanto ele fica? Restando, ou seja, ficou para ele 20% do valor inicial. Gente, o que é 20% de X? Isso aqui é o quê? 20% não é 20 sobre 100? De é vezes X. Ó, posso cancelar, posso cancelar. Então aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então isso aqui é 1/5, presta atenção, 1/5 do que ele tinha antes, né? Ó, 1/5 de quem? De X. Tranquilo aí? Bom, professor, eu não quero trabalhar com fração, eu quero trabalhar com decimal. Não tem nenhum problema. Ao invés de 1/5, bote 0,2. Por que 0,2? Porque se você dividir 1 por 5, ó, não dá. Então, 0, 0, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, sobrou para ele, para Albertino, 0,2 do valor que ele tinha inicialmente, que é x. Certo, gente? Bom, o princípio da regressão ou reversão consiste em que você fazer esse fluxograma e voltar com as operações inversas. E quais são as operações inversas? A última etapa não foi menos 120, então na volta é mais 120. A segunda etapa, penúltima etapa, melhor dizendo, a penúltima etapa foi 4 quintos, a volta é o inverso, 5 quartos. A primeira etapa, indo, foi menos 150, na volta é somando 150. Pronto, e agora é só fazer as contas, tá? Como é que faz a conta? Então vamos lá. Você vai pegar este valor e vai somar com 120. Então fica assim, ó. 0,2x mais 120. Não posso somar porque aqui eu tenho um termo de x e aqui um termo de número. Não mistura número e letra, tá? Então, este valor aqui, que lá na ida não tinha serventia nenhuma para a gente, agora tem. Então, é 0,2x mais 120. Correto aí? Bom, chegando agora, vou voltar para a etapa seguinte. A etapa seguinte, eu vou pegar esse 0,2x mais 120 e multiplicar por 5 quartos. Opa, vamos lá.
Aqui foi a primeira etapa, ó, voltando. Aqui já é a segunda etapa voltando. Vou pegar os 5 quartos e vou multiplicar por 0,2x mais 120. Então, vamos lá. Eu multiplico 5 vezes, ó, faço a distributiva aqui, ó, e divido todo mundo por quem? Por 4. Beleza? Vamos lá. 5 vezes 0,2 dá 1 inteiro. 1 inteiro dividido por 4 dá 0,25x. Mais 5 vezes 120 dá 600. Dividido por 4 dá 150. Pronto. Então, neste número que na ida a gente não tinha nenhum problema com ele para saber quem é ele, na volta ele é fundamental você colocar ele aqui dentro. 0,25x mais 150. É uma questão trabalhosa, tá, gente? É trabalhosa. Bom, para voltar para o x, então você conclui aqui, ó, que o x, a volta vai ser, presta atenção, vai ser o que eu tinha antes, 0,25x mais 150, somado com esses 150. Bom, e aqui nós estamos diante de uma equação do primeiro grau em x. Como é que resolve, hein, gente? Essa equação deixa x de um lado e número do outro. Então, vamos lá. X, aqui eu tenho x, ó, está no segundo membro, vem para o primeiro, com a operação inversa, que é mais, então vem menos. X menos 0,25x igual 150 mais 150, 300. Já separei, ó, x de um lado e número do outro. Quanto é que dá 1 inteiro menos 0,25? Dá 0,75. X igual a 300. Bom, eu quero o valor de x, então x é igual a 300 dividido por 0,75. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Se eu quero dividir 300 por 0,75, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, é o seguinte: tirar essa casa decimal, essas duas casas decimais do denominador. Para isso, para essa casa decimal sair, ó, deixa eu mudar aqui. Para essa casa decimal sair, eu devo andar com ela quantas casas? Duas. Andar duas casas, gente, é multiplicar por quanto? Por 100. Se eu multiplico por 100 embaixo, eu devo multiplicar também por 100 em cima, que é para não alterar o valor da fração, tá? E aqui eu tenho quem? Depois que eu faço a multiplicação. Aqui eu tenho 300 vezes 100, vou deixar indicado, não vou fazer a conta, tá? Vocês vão ver por que eu não vou fazer a conta. 0,75 vezes 100 é andar com uma vírgula duas casas para a direita. 75. Bom, aqui você fica à vontade. Multiplicar 300 vezes 100 e dividir por 75 é uma maneira, mas se você prestar atenção, 300 divide 75, que dá quanto? Dá 4. 4 vezes 100 dá 400. Ou seja, o valor inicial que Albertino tinha é de R$ 400. R$ 400 a gente encontra como gabarito a alternativa D. Tá? Questão trabalhosa, mas eu já ensinei tanto no meu curso, quanto eu já fiz aqui um aulão e coloquei no YouTube, tá? Só procurar aí. Princípio da regressão, reversão, professor Aderbal Soares. Vai te entregar isso aí de mão beijada e você vai agradecer. Tá bom, gente? Vamos para a oitava questão do simulado. A oitava questão diz o seguinte. Vamos ver o que é que ela diz e vamos ver que tópico de raciocínio lógico está sendo cobrado nessa questão. Em uma sala de aula com 40 alunos, 26 gostam de matemática, 22 de português e 8 gostam tanto de português quanto de matemática. Ah, professor, já matei a questão. É uma questão de conjuntos. Beleza, questão de conjunto, correto.
Se um aluno é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade? Opa, professor, então aqui já está cobrando probabilidade com o conjunto. Pode? Claro que pode. Se um aluno for escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade que este aluno que foi escolhido goste só de português? Olha isso aqui, ó, só de português ou só de matemática. Gente, vamos lá fazer o diagramazinho aqui, ó. Aqui é o meu conjunto universo. O conjunto universo é o total de alunos. Quantos alunos tem aqui, gente? 40. Vou fazer um diagrama para os alunos que gostam de matemática, vou chamar de M. Alguns alunos que gostam de português. E se tiver algum aluno que não gosta nem de matemática e português, eu coloco aqui fora, tá? Ó, aqui no lugar desse X. Vou tirar esse X para não confundir. Apenas disse que se tiver alguém que não gosta de nenhuma das duas, vai ficar aqui fora. Fora desses dois diagramas aqui circulares, tá? Bom, como é que eu preencho aqui? Então vamos lá. São 40 alunos ao todo, 26 é o total de matemática, que gostam de matemática, 22 é o total que gostam de português e 8 gostam tanto de português quanto de matemática. Esse 8, gente, é a interseção. E a interseção está aqui, ó. Tá? Então, vou colocar esse 8 aqui. Então, vamos lá. Colocar 8 aqui. Bom, presta atenção agora para descobrir quantos gostam apenas, somente de matemática e quantos gostam apenas de português. Foi essas duas partes aqui, ó, duas regiões que eu destaquei, tá? Então, vamos lá. Ó, matemática são 26 alunos, dos quais, desses 26, 8 também gostam de português. A pergunta é, quantos gostam apenas de matemática? Apenas de matemática. Isso, 26 menos 8. 26 menos 8 dá 18, ou seja, 18 alunos gostam só, apenas, exclusivamente de matemática. Vou fazer essa mesma ideia lá para português. Olha, português no total são 22 alunos, dos quais 8 também gostam de matemática. Eu quero saber quantos gostam somente de português. Você faz aqui, ó, 22 menos 8. 22 menos 8 dá 14. Então, ó, se eu perguntar, quantos gostam só de português? 14. Quantos gostam só de matemática? 18. Bom, mas será que não tem aluno? Presta atenção, a questão não disse, mas é bom a gente perguntar. Será que não tem aluno nessa turma que não gosta nem de português e nem de matemática? Para a gente saber, a gente vai somar as regiões. Não são 3 regiões, ó? 18, 8 e 14. Soma essas 3 regiões aqui, ó. 18 mais 8 mais 14. 18 mais 8, 26. 26 mais 14 deu 40. Se esse valor aqui for igual ao conjunto universo, isso quer dizer que não tem ninguém que não goste de nenhuma das duas disciplinas. Mas se não for igual, está dizendo que tem alguém que não gosta das disciplinas, tá bom? Fique atento. Não é o caso aqui, tá? Então vamos lá. A pergunta é, qual é a probabilidade de o aluno escolhido goste só de português, gostar de português, ó, só português, ou, esse ou é o quê? Mais. Ou gostar o quê? Só de matemática, tá? Vamos lá. Gostam só de português. Português não são 14? 14 é o que eu quero no universo de quanto? No total de quanto? De 40. Por quê? Porque, ó, probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. O que é que eu quero aqui? Que goste só de português. 14. Sobre o total de alunos, 40. Mais goste só de matemática, 18. No total de quanto? 40. Então aqui eu tenho uma adição de duas frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma os numeradores. 18 mais 14. Se fosse 18 mais 12, daria 30, né? Mas como é 14, 32.
Bom, só que essa porcentagem, essa probabilidade foi dada em porcentagem. Então, o que é que eu faço? Simplifica. Gente, quem é meu aluno lá no curso, eu cansei de dizer. Caiu fração, simplifica. Então, vamos lá. Vamos simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2, sim, porque 32 e 40 são divisíveis por 2. Dá para simplificar por 4, sim. E dá para simplificar por 8, que é o maior número aqui, que no caso é o máximo divisor comum, né? Ó. Então, eu vou simplificar logo pelo maior. Então, fica 32 por 8 dá 4, porque 4 vezes 8 dá 32. 40 por 8 dá 5. Ou seja, a probabilidade é de 4 quintos. Professor, não tem. Como é que eu faço para encontrar isso aqui essa probabilidade em porcentagem? Basta multiplicar o que você quer por 100%. Gente, faz o seguinte, ó, divide logo 100% por 5. Então, vai ser 4 vezes 100% dividido por 5 dá 20%. E 4 vezes 20% dá 80%. Este valor a gente encontra como gabarito. Alternativa é. Essa questão não foi da IDECAM, tá? Mas eu trouxe porque a IDECAM costuma cobrar esse tipo de questão. Tá bom, gente? E eu trouxe mais porque ela envolve dois tópicos, conjuntos e probabilidade. Vamos para a penúltima questão, que é a questão de número 9. Diz o seguinte: se os ângulos internos de um triângulo estão em PA, de razão 40 graus, então é correto afirmar que a medida do menor ângulo agudo desse triângulo é igual a... Gente, um triângulo tem quantos ângulos? Tem 3. Então, eu vou fazer um esboço aqui, ó. Um esboço. Opa, deixa eu só organizar aqui. Estou fazendo a mão livre, e mão livre, você sabe como é que sai, né? É um Deus nos acuda. Pior que não dá. Se eu cancelar aqui, cancela tudo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui devagarinho para fechar. Suponha que aqui seja um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo A, B, C, tá? Eu sei que a razão entre esses ângulos mede, a razão vale, né? 40 graus, ou seja, um ângulo é maior que o outro, 40 graus. Bom, lá na teoria, lá no curso, eu ensinei o seguinte: como é que a gente representa uma PA com 3 termos? Como é que a gente faz essa notação? A gente faz o seguinte, ó, o termo central, vou chamar de x, o anterior a ele é ele menos a razão, e o posterior é ele mais a razão, sempre, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho um ângulo central medindo x graus, o anterior a ele é x menos a razão, mas quem é a razão? 40 graus, e o posterior, ou seja, o terceiro termo desta PA, é o termo central mais a razão. Pronto. Eu tenho aqui, ó, 3 termos que estão em PA com razão 40. Bom, mas o que é que deve saber para resolver essa questão? Gente, é uma questão que envolve progressão aritmética, que a gente chama de PA, e geometria, tá? Bom, quando fala em ângulos internos de um triângulo, você vai lembrar, falou em ângulos internos, então tem tudo a ver com soma dos ângulos internos. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? 180 graus. Então, o que é que eu sei aqui? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Bom, se eu sei disso, e eu sei que os ângulos do triângulo são x menos 40 graus, que é um, x é o outro, e o terceiro é x mais 40 graus,
Então, eu vou somar esses três ângulos. Então, x menos 40 graus, mais o segundo, que é x, mais o terceiro, que é x mais 40 graus, igual a 180 graus. Observe o seguinte, no primeiro membro da equação eu tenho mais 40 graus e menos 40 graus. São dois valores opostos e um cancela o outro. Foi o que restou para mim no primeiro membro? Um x mais um x mais um x, ou seja, 3x igual a 180 graus. Vamos isolar o x? X é igual a 180 graus dividido por 3. Implica dizer que x é igual a 60 graus. Opa! Se x vale 60 graus e os três ângulos estão em PA, então essa PA vai ser, no lugar de x eu boto 60. Vem para cá, ó. 60 graus menos 40 graus, que é o primeiro termo, ou o primeiro ângulo, tá? O segundo ângulo, né, x, 60 graus, e o terceiro ângulo é x mais 40, tá aqui, ó. Então, 60 graus mais 40 graus. Então, essa PA vai ser igual 60 menos 40 dá 20 graus. O ângulo central aqui é 60 e o posterior, que é o maior, 60 mais 40 dá 100, né? Então, veja que a soma deles dá 180. Vamos lá. A pergunta diz, qual é a medida do menor ângulo agudo? Então, você deve saber o que é ângulo agudo e o que não é ângulo agudo. Então, no triângulo aqui, nesse triângulo aqui, você obteve três ângulos, né? Ó, 60, 20, ou 20, 60 e 100, na ordem, tá? Bom, ângulo agudo são ângulos cuja medida é menor do que 90 graus. Eu tenho dois agudos aqui, ó. Esse aqui é um ângulo agudo. E este 60 também é um ângulo agudo. Por quê? Porque as medidas deles são menores que 90 graus. Professor, e esse 100? Você concorda comigo que 100 graus é maior do que 90 graus? Sim. Então, se um ângulo tem medida maior do que 90, ele é chamado de obtuso. Então, nesse triângulo, eu tenho dois ângulos agudos e um obtuso. Mas a questão pede o menor ângulo agudo. Me diga aí, quem é o menor ângulo agudo? 20. Então, o menor ângulo agudo é 20 graus. E 20 graus a gente encontra como gabarito da nona questão, a alternativa A. Essa questão não, tá? Não é da IDECAM, mas é muito boa mesmo. A última questão diz o seguinte, uma bola é abandonada de uma altura de 81 metros e cada vez que bate no chão, ela sobe 2/3 da altura anterior, ou seja, ela caiu com a altura de 81 metros, bateu no chão a primeira vez, ela sobe 2/3 da altura anterior, ela sobe 2/3 de 81. Desce novamente, bate no chão pela segunda vez, sobe com a altura 2/3 da altura anterior, sempre, tá? A distância percorrida pela bola até que ela pare de pular em metros é. Gente, nós estamos aqui diante de uma situação, ó. Solta uma bola, bate, sobe, ela sobe a uma altura de 2/3 da anterior, bate no chão, sobe 2/3 da anterior, bate no chão, sobe 2/3 da anterior, bate no chão, sobe 2/3 da anterior. Então veja que aqui é uma PG infinita, né? Ó, ela vai diminuindo até chegar no infinito, até ela parar, até essa bola parar. E a pergunta é, qual a distância percorrida pela bola até que ela pare? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Vamos supor que aqui é o chão. Tá? Aqui é o chão. Vou soltar ela de uma altura de quanto? De 80. Ó, soltei a bola. Bateu no chão pela primeira vez. 81 metros de altura. Bom, quando ela bate, ela sobe. Então, vou fazer aqui, ó, ela subindo, tá? Ela sobe até 81, não. Até 2/3 de 81. Quanto é essa altura aqui? Aquela altura lá, ó,
é 2/3 de, que é vezes 81. Então você faz isso, ó. 2 vezes, divide lá 81 por 3, que dá 27. 2 vezes 27, 54 metros. Ou seja, ela sobe 54 metros e desce 54 metros. Então, aqui, na primeira vez, ela só desceu. Aqui, ela sobe e desce. Bom, tocou no chão pela terceira vez. Ela vai subir 2/3 da altura anterior. Quanto é 2/3 de 54? Vou fazer assim, ó. Vou pegar esse 54 e dividir logo por 3, tá? Então fica 2 vezes 54 dividido por 3 dá 18. 2 vezes 18 dá 36 metros, né? Então ela vai subir 36 metros e vai descer 36 metros. Bom, e por aí vai, ó. Depois ela sobe 2/3 da altura anterior. Bem, presta atenção aqui. Cuidado para não confundir. Bom, onde é que ela bate e sobe? Bate e sobe, bate e sobe. Não é a partir desse segundo toque aqui, ó. Não é a partir daqui. Então, a partir daqui, ela bate e sobe, bate e sobe, bate e sobe. Quando ela caiu, ela só fez um movimento, desceu. Quando ela subiu, ela sobe e desce. Então, a partir do segundo toque, ela vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, vai subir e descer. Isso aqui, gente, é uma soma de termos de uma PG infinita. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. O primeiro termo da PG, que é o A1, sobre 1 menos a razão. Quem é a razão aqui? A razão é a fração de quanto ela é em relação à altura anterior. Ela bateu no chão, subiu quanto? 2/3. Então, 2/3 da altura anterior. Ela desce novamente, bate no chão e sobe 2/3. Então, a razão aqui, a razão é 2/3. Quem é o primeiro termo? A partir da segunda vez que ela bateu. Ó. Bateu a primeira vez, subiu. Então aqui, ó, bateu, ó, ela bateu, subiu e desceu. Então a partir daqui, quem é o primeiro termo? O primeiro termo não é 54? Concorda comigo? Mas ela sobe e desce. Depois ela sobe e desce. Depois ela sobe e desce. Vou fazer o seguinte, eu vou somar só a partir do momento que ela sobe. Depois eu duplico, tá? Para dizer que ela subiu e desceu. Então vamos lá. Olhando daqui, ó, dessa segunda posição, onde ela bateu no chão e subiu 54 metros e desceu, vou fazer aqui a soma dos termos dessa PG infinita. Então vai ser o primeiro termo, que é 54, dividido por 1 menos, quem é a razão, não é 2/3? Então fica 54 dividido 1 menos 2/3, dá 1/3. Por que, professor, dá 1/3? Faz isso, ó. Faz isso, pega o denominador, multiplica pela parte inteira e menos o numerador. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1, 1/3, tá? Bom, então fica divisão de 54 por 1/3. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 3 sobre 1. Então, 54 vezes 3, ó, vamos fazer aqui a conta. 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Deixa o 2, sobe 1. 3 vezes 5, 15 com 1, 16. Ou seja, 162 o quê? Metros. Presta atenção. Isso aqui, gente, é só o que ela subiu. Mas a partir do momento que ela toca aqui nesse ponto, ela sobe e desce. Então, essa bola percorreu... Tá? Ela percorreu qual distância? Ela percorreu a queda logo de 81 metros, mais 162, quantas vezes? Duas, que foi 162. Foi o total que ela subiu e o total que ela desceu. 2 vezes 162. A pergunta que eu faço é, primeiro soma ou multiplica? Isso, multiplica. Então fica 81 mais 2 vezes 162. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2,
4. 2 vezes 3, 12. Deixa o 2, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Então, 324. 81 mais 324. Vou colocar aqui, ó, 324 mais 81 dá 5, 10, vai 1. 405 metros, ou seja, essa bola, quando foi largada com altura de 81 metros, ela percorreu subindo e descendo até parar 405 metros. E a gente encontra como gabarito, gente, ó, a gente encontra como gabarito a alternativa A. Então, com isso, a gente conclui aqui a correção do terceiro simulado. Gente, presta atenção. Eu não fiz só resolver questão, eu ensinei a você resolver, tá? Então, mais uma vez, estou pedindo que curta, comente, gente, para fazer com que o canal cresça, fazer com que o YouTube note que esse vídeo é relevante e ele entregue esse vídeo a mais gente, tá? Crescendo, eu vou publicando mais vídeo e vou ajudando vocês aí, concurseiros, tá bom? Um abraço, juntos rumo à posse.